Olá, amigos da TV Impacto, estamos de volta mais uma vez com você. Você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio e espero que você já esteja inscrito em nossos canais. Se não está, renovo o convite aqui, inscreva-se e acompanhe nossas matérias até o final, porque sempre é assim, você começa a assistir uma reportagem, aí você diz, mas não está muito do meu gosto, não é isso que eu queria. Mas aí, assim, lá no finalzinho da entrevista é que vai sair a resposta que você quer. Então, acompanhe até o final. Eu vou fazer aqui uma espécie de continuação de esclarecimento sobre terapias integrativas e complementares. Nós já conversamos em outra ocasião com a tecnóloga Aparecida, que falou sobre este assunto. E nós queremos ampliar ainda mais, e por isso hoje nós vamos agora conversar com a outra profissional, que é a auxiliadora Pinho. A auxiliadora vai nos auxiliar a continuar esse assunto, mas antes eu faço um intervalo. Todo mundo sabe que lugar de lixo é na lixeira, mas tem gente que ainda insiste em jogar por aí. Terrenos, ruas, esgotos e avenidas. Cuidar do lixo também é tarefa de cada um. Lixo na rua? Jogue fora esta ideia. Lixo só na lixeira. Cuide sempre bem da nossa cidade. Acesse o site para saber a hora da coleta no seu bairro. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem. Ok, bem-vindo, auxiliador, aqui à TV Impacto. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite, para que a gente possa dar continuidade a esse assunto que me chamou muita atenção, porque é uma questão que há muitos anos, ou sei lá, séculos, acontece já, e era um pouco desconhecida pelo nome técnico, né? Mas na prática a gente está sempre convivendo. Então a questão das terapias integrativas, essa questão me chamou a atenção, foi por isso que eu comecei a abordar esse assunto. Quero dar continuidade com você aqui. Você como profissional, você é profissional dentro dessa área, como é que a gente pode apresentar aqui? Olha, eu sou terapeuta familiar sistêmica. Isso, então vamos agora ter aqui, já tivemos a tecnóloga aqui, que ela falou no programa anterior e hoje, agora é a auxiliadora. Isso, sistêmica por quê? Primeiramente eu quero dizer assim, que todas essas terapias, elas vêm justamente para ajudar as pessoas, como a Aparecida falou, nas suas dores. Eu principalmente gosto muito dessa questão de dores, porque realmente é o meu trabalho. Ajudar as pessoas a detectar dentro das suas dores o que é que está pegando, vamos dizer assim, né? Então é um assunto bem interessante, porque e qual é a parte da minha área? Primeiramente, eu comecei com constelação familiar, né? A constelação familiar, ela é uma ferramenta de terapia em que ela vai investigar dentro da vida do cidadão o que está acontecendo aqui, que já aconteceu lá atrás, nos seus ancestrais. E então, essa teoria, ela foi criada por Bert Helling, um alemão, que dentro de todas as suas experiências, ele criou essa terapia. Então, essa terapia ela é feita com pessoas representando determinadas situações dentro da família. Pode ser um pai, a mãe, dentro de grupos, que vai se identificar qual é o problema que aquela pessoa está trazendo dentro da sua vida. Hoje, às vezes, é doença, na questão profissional, na questão do relacionamento. Então, o Bert Helling, ele viu que determinadas situações dentro da nossa vida hoje já vem de nossa ancestralidade. Então, essa terapia é feita por pessoas, representando familiares, e com bonecos, também que eu trabalho nessa parte com bonecos, que é uma terapia individual com pessoas. Atualmente, eu estou trabalhando mais com terapia familiar sistêmica, que é a terapia breve. Mas qual a diferença disso para a constelação para a terapia sistêmica? A constelação, ela trabalha justamente com essa teoria fenomenológica, ou seja, o Herbert Helling acreditava assim, aquilo que apresenta na vida da pessoa é o que é na vida dela, o que aconteceu antes. A terapia familiar sistêmica agora, desse novo trabalho que eu estou desenvolvendo, ela vai trabalhar não só um grupo individual, mas ela trabalha casal, família e o indivíduo. E o que ela acredita é que, por exemplo, nós todos estamos impactados
por todo um sistema dentro da nossa vida. Por exemplo, você está aí, mas você tem um sistema aqui da comunicação, onde você trabalha, tem um sistema na sua casa, tem um sistema nas suas relações, esses sistemas todos, e dentro da sua casa tem subsistemas, porque tem seus filhos, seus netos, possivelmente. Então, isso, tudo isso, você é impactado por essas relações. Por exemplo, eu já atendi pessoas que, de repente, a menina, essa moça, ela estava com um problema que ela não sabia de onde vinha uma dor, uma inquietação muito grande, ela não conseguia estar bem no relacionamento dela de casal, então ela veio nos procurar. O que aconteceu? O que acontecia com ela? Ela estava trazendo uma dor da mãe dela. O que aconteceu? Ela descobriu, quando criança, que essa mãe, ela foi traída. Quando o pai morreu, quando ela tinha 12 anos, isso ela tinha 5 anos que ela descobriu a traição. Quando ela tinha 12 anos, ela descobriu, o pai dela faleceu. Então, são duas dores aí. O que aconteceu? Ela se sentiu responsável pela mãe dela. Então, ela ficou no lugar da mãe dela. E também ficou entre o pai dela e a mãe, como, por exemplo, tomando as dores da mãe. E dentro da terapia, assim, quando a gente sai do nosso lugar de filho e vai para outro lugar que não é nosso, a gente tem problemas. Quando a gente se mete em relação, por exemplo, dos nossos pais, isso quando criança, porque quando a gente é criança, a gente imagina que a gente pode mudar tudo, que a gente pode, inclusive, vamos dizer assim, tomar conta dos nossos pais. E isso, nessa visão infantil, mais tarde, ela vai trazer alguns problemas para a nossa vida. Então, a terapia sistêmica familiar, ela vai analisar tudo isso dentro do sistema dessas relações, o que de repente está me trazendo algumas dores físicas, emocionais, dentro dos meus relacionamentos, até do meu trabalho. Então, dentro desse atendimento, o atendimento da terapia sistêmica, ela vai ter processos. Na constelação, não. Você faz o atendimento dentro de uma situação específica, aí encerra o processo. Encerra aquele atendimento terapêutico. Na terapia familiar sistêmica, não. Nós temos processo. Hoje eu trabalho, de repente, sistema familiar paterno. No outro dia eu vou atender você trabalhando o teu sistema familiar materno, e aí você vai ter tarefas para fazer também, para que possa o teu emocional ele entender que você está trabalhando e já entende muito bem as suas dinâmicas doentias que você está trazendo. Beleza, que maravilha, né? Então, você que está nos assistindo aí, olha, tá? Eu sei que depois dessa pandemia que nós enfrentamos aí, graças a Deus já está controlada, né? Existe ainda a doença, mas está controlada. A questão de pessoas que foram vítimas, né, da Covid e que depois o comportamento mudou um pouco, né? A pessoa ficou ansiosa, sei lá. Isso pode também ajudar a ansiedade, quem está com ansiedade? Sim, porque assim, nós somos seres espirituais, eu sempre digo assim. E também, por exemplo, nós trazemos dentro de nós alguns medos que a gente não conhece. Então, por exemplo, se eu vivi uma situação dentro da minha infância que foi um significado que eu dei para aquilo, na infância, de repente uma rejeição, um abandono, uma humilhação, uma manipulação ou uma traição, quando na minha vida adulta aconteceu uma coisa parecida com aquilo que eu vivi na minha infância, eu vou viver aquilo novamente. Então aquilo vai como se fosse um start, né? Como se fosse a gente sempre fala assim, um gatilho mental. Eu vou reviver aquilo dentro dessas questões emocionais que me trazem a isso. Por exemplo, a pandemia, ela trouxe para as pessoas muita solidão, não é verdade? Porque eu sempre digo assim, isolamento. Então, porque assim, se eu consigo conviver comigo mesmo, se eu não tenho nenhum problema de viver só comigo, tá tudo bem, beleza. Quem passou muito bem por essa pandemia, mas quem precisava do outro, de estar junto, sempre agregado, de estar tendo a pessoa mais próxima, teve problemas com isso. Por quê? Porque não aguentou a solidão. E aí isso vai falar muito da minha infância. Porque, por exemplo, se eu tive uma dor de abandono na minha infância, eu não vou conseguir estar bem aqui na pandemia. Então isso também é uma dor emocional. Aí se você for ver essa dor emocional do abandono, vai ter no teu sistema familiar. Tua mãe já teve, a tua avó, a bisavó. Então são coisas que a terapia sistêmica ela pode trabalhar com você.
você entender, porque ela não vai te curar, ela só vai fazer com que você possa lidar com aquela situação que você está vivendo e você vai compreender. Porque a gente acredita assim que a consciência, ela vai fazer com que a gente possa lidar bem com as nossas questões diferentes, né? Então, por exemplo, eu trabalho mente, corpo e sistema dentro do meu trabalho, né? Então, por exemplo, geralmente a pessoa que tem uma dor de manipulação, geralmente é uma dor aqui no peito. E essa pessoa tem tendência a ter problemas pulmonares. Então, essa pessoa pode desenvolver, de repente, vai ter um agravamento dentro dessa doença da Covid, porque ela trabalha justamente, ela vai atacar os pulmões. Então, tem certas situações dentro dessa terapia que eu vou analisar. Mente, corpo e sistema. Como a pessoa pensa, como é o corpo dela, como é o sistema dela, o que ela vem trazendo do sistema. Então, essas coisas, as três coisas unidas, nós vamos ter um resultado. Por exemplo, dentro do meu trabalho, eu tenho uma sessão única, que você vai buscar alguma resposta e eu vou te dar essa resposta dentro daquilo que você vai me ajudar também. Porque na terapia sempre é 50% o cliente e 50% o terapeuta. Então, por exemplo, se o cliente vir e ele não está disposto a colaborar, não vai ser possível. Pode vir Jesus do céu descer na terra que não vai ser possível. Mas assim, se eu estou disposta, se você está disposto como cliente, e eu estou querendo fazer o trabalho com você, aí pronto. Vai ser uma caminhada muito bonita. O paciente tem que ir lá e saber o seguinte, para dar certo tem que desabafar mesmo, tem que contar tudo, né? Tem que explicar, responder, né? Por exemplo, na terapia que eu faço, a pessoa tem que saber realmente aquilo que ela quer resolver, porque isso vai ser importante. Por exemplo, eu trabalho com genograma. O que é o genograma? Ela é uma ferramenta científica também, que faz parte das ferramentas do meu trabalho, em que você vai fazer um diagnóstico da vida da pessoa, por exemplo, para ver o que ela está repetindo de padrões, o que ela tem de lealdades, emaranhamentos, o que ela vai trazendo da família, e também nós podemos, dentro do genograma, fazer uma previsão, de repente, do que a pessoa pode repetir na vida e pode se dar mal, né? Então assim, esse é um trabalho bem interessante, que essa terapia, o genograma, ele também é utilizado na saúde, para detectar doenças. Então, por exemplo, é uma ferramenta também que não é inventada, ela existe, tem vários pensadores. E, inclusive, eu trago aqui Moisés Grossman, que eu gosto muito, que ele diz que nós todos temos uma cruz familiar, que é uma cruz que vai nos acompanhar desde o dia do nosso nascimento até a nossa morte. Ou seja, o que é? A gente vai tendo os padrões de repetição familiares dentro da nossa vida. A forma como a gente vai fazer uma terapia é que a gente vai saber lidar com as nossas questões e tomar decisões diferentes, mas ela vai nos acompanhar desde o nosso nascimento até a nossa morte. Ok, bem, a gente agradece aqui também a auxiliadora Bínio, que participou conosco, falando aqui um pouco sobre terapia sistêmica familiar, principalmente, né? Muito obrigado aí e que Deus abençoe, que vocês continuem esse trabalho aí. Eu agradeço também pelo convite, o Osvaldo, que é um comunicador de excelência, e também os internautas que se interessem por esse assunto também, já foi dado. Eu também tenho o meu Instagram, né, que se quiserem também acessar, que é Auxiliadora Constelação, que é o meu @. Então, se quiserem também mais contatos, tem o nosso endereço, que nós fazemos atendimentos, Maria Aparecida e eu, né, que é a Avenida Travessa Rosa Passos, 1272, bairro do Santíssimo, entre Tocantins e Brasília. Ok, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, e eu Sucesso. agradeço. Tá? Feliz 2023. Para todos nós, muito obrigada. É isso aí, conversamos então sobre esse assunto aqui com a auxiliadora, você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.